Então, retomando os estudos hoje, depois de praticamente um mês, né, sem nos encontrarmos por aqui, a gente volta com a quarta bem-aventurança. Então, hoje nós veremos a quarta bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso está em Mateus 5, 5. 6, desculpa. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todo mundo está me ouvindo bem? Só dá um poisézinho assim. Tá. Então, só Para retomando um mim pouquinho falhou um para a gente pouquinho. pegar Falhou um pouquinho? E agora, Camila? Ainda está um pouquinho falhando. Será, hein? O que a gente tem que fazer? Deixa eu sair e entrar de novo, porque às vezes a minha internet é meio ruimzinha. Eu já volto. Tá bom. Vamos esperar a Camila sair e entrar, então. Você fala alguma coisa, Cris, aí para eu ver? Falo. Tá dando para me ouvir? Tá conseguindo escutar agora? Hã? Agora eu estou ouvindo melhor. Agora tá melhor? Sim. Tá. Então vamos retomar. Só para a gente pegar o contexto, para não ficar, como a gente ficou aí 3 semanas sem os estudos, para pegar o contexto do que a gente estava falando. Quando Jesus Cristo trouxe o Sermão do Monte, naquela época os judeus eles estavam acostumados somente com a lei, com as leis de Moisés, né? E o sermão vem trazer uma nova lei, um novo rei, um novo reino, né? E por isso foi tão impactante. Em Marcos 1,14 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Então estamos falando de um novo reino, um novo rei, né? Uma nova lei, não a lei que eles estavam habituados, que era as leis de Moisés, né? Bem-aventurado, nós já vimos isso no estudo passado. Qual o significado? Mais do que feliz, pleno, completo, ditoso, né? A bem-aventurança traz o caminho para a verdadeira felicidade, né? E todos nós buscamos a felicidade. Crentes, ímpios, pobres, ricos, brancos, negros, todo mundo busca a felicidade. Talvez esse seja um dos objetivos da vida das pessoas, né? A busca da felicidade. Mas a maioria das pessoas no mundo buscam a felicidade de maneira errada. Buscam a felicidade no efeito e não na causa, né? A pessoa está com uma dor, por exemplo, ela vai ao médico e ela quer um remédio para aquela dor. E o médico, no primeiro passo, vai fazer o quê? Vai dar um analgésico, alguma coisa para curar aquela dor que a pessoa está sentindo. Depois, se o médico for um bom médico e a pessoa tiver interesse também, aí vai buscar a causa para realmente poder resolver aquele problema de dor. Então, as pessoas, elas buscam a solução para quê? Para a causa, não para o efeito. E a causa é o vazio que muitas vezes a pessoa tem, que ela sente uma depressão por conta desse vazio, uma tristeza, ou completar alguma coisa que ela sente que está faltando, talvez não chegue a ser uma tristeza, mas sempre está faltando alguma coisa na vida da pessoa, e a busca pela felicidade é para completar essas lacunas que tem na vida da gente. Se a gente observar, a maioria das pessoas, elas buscam a felicidade tentando completar aquilo que está faltando. E nós vemos isso no mundo todo, né? Pessoas que procuram se divertir, beber, usar droga, ou coisas que não sejam tão graves assim, ter um relacionamento,
E tudo isso em busca do quê? Da felicidade, para completar, né? Então, no efeito e na causa, né? E a causa de tudo isso é o pecado. E as pessoas não estão preocupadas com isso, ou nem conhecem qual é a causa dessa dor, dessa falta, dessas lacunas que a gente sente na vida. A felicidade está no Evangelho. Isso que as bem-aventuranças ensinam. Quando a gente começou a estudar lá, bem-aventurados os pobres, os que choram, nos mostra que a felicidade está nos ensinamentos de Jesus Cristo, que para a gente ser pleno, feliz, completo, a gente tem que entender tudo isso. Esse é o caminho para a verdadeira felicidade. E as bem-aventuranças, elas servem também para que a gente possa fazer uma autoavaliação. Quando a gente compreende cada uma delas, a gente consegue fazer uma autoavaliação, né? Os que choram. Será que eu choro pela real mensagem que traz essa parte do Evangelho? Chorar pelo meu pecado ou pelo pecado do outro? Esse é o chorar que está dizendo ali. Será que eu choro? A gente faz essa autoavaliação. E essa bem-aventurança que a gente está vendo hoje, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede fala aqui de um desejo, de uma vontade, né? Que são traduzidos aqui pela palavra fome. Trata de desejo, vontade, anseio, né? Qual é o desejo da nossa alma? Qual é a fome da nossa alma? Qual é o desejo do nosso coração? O que domina o nosso coração? O que domina o nosso coração, o desejo que nós temos é o quê? Realização profissional, conquistar uma casa, ter um carro novo, estar estabilizado com as finanças, vencer na vida, um bom relacionamento. Qual é o desejo da nossa alma? O que Cristo está tratando aqui? Cristo está tratando aqui que o cidadão do reino, nós, os crentes, né? A nossa vontade foi transformada. Os desejos, os nossos desejos não são mais os mesmos para a gente buscar essa felicidade. Né? A nossa vontade foi alterada. Nossos desejos hoje, eles são espirituais, são das coisas de Deus. O que nós vemos hoje? Nós vemos muitas igrejas por aí, a maioria delas, que a gente chama de igreja da prosperidade, né? Que manifesta a mensagem dessas igrejas. Vem para a igreja que Deus vai te ajudar a realizar os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, né? E aí a pessoa vai para a igreja e acredita que ela estando firme ali na igreja, fazendo tudo que eles pregam sobre jejum, sobre oração também, tudo que é pregado na igreja, isso vai fazer com que as pessoas alcancem de uma maneira mais fácil, mais tranquila, mais abençoada, as coisas que elas querem. Mas quando a gente para pensar, fazer uma reflexão sobre isso, e eu observo, porque na minha família tem algumas pessoas que vão nessas igrejas que têm essa doutrina, eu coloquei aos pés de Jesus, vai dar certo isso, vai dar certo aquilo, algumas situações, alguns problemas, que crê que isso que vai ser resolvido, né? A gente percebe que o desejo dessas pessoas, a fome, com crentes, entre aspas, com os mesmos desejos. Agora, quando a gente diz que você nasce de novo e a tua vontade é alterada, e isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, como que a gente vai para uma igreja para que Deus nos ajude a realizar nossos desejos? Nossos desejos não são mais os mesmos. Então, não faz sentido. Não é verdade?
Não faz sentido. O crente está na igreja e diz, Deus vai me ajudar, vem para a nossa igreja, Deus vai te ajudar. Você está numa situação péssima, ruim, mas se você firmar a pé aqui na igreja, Deus vai te ajudar. Mas o desejo do crente não é mais aquele, mudou. Então, isso já não tem mais importância. Porque a gente vai buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a nossa preocupação, a nossa fome é outra. E a gente fica perplexa quando vê essa proposta aí das igrejas, né? Quando a gente se converte, o desejo foi alterado. Essa quarta bem-aventurança, ela não está nessa lista de bem-aventuranças, nessa posição em quarto lugar, por acaso. Existe uma lógica para isso. Primeiro, lá na primeira bem-aventurança, você reconhece a sua pobreza de espírito. Que você não é forte como achava que você era, que você não é bom, você não é santo como você achava que você era. Você reconhece a sua pobreza de espírito diante de Deus. E aí você chora. Tem a segunda bem-aventurança. Você chora por observar o seu estado de pequenez diante de Deus, da sua pobreza diante de Deus. A gente viu lá nessa bem-aventurança que fazia uma comparação com Lázaro, que era uma miséria, era paupérrimo, não tinha nada para apresentar a Deus, não tinha nada diante de Deus. E você chora por você ver essa pobreza. E quando você percebe isso, você se torna manso, que é a terceira bem-aventurança. O manso, ao perceber que ele é pobre, que ele não tem nada para oferecer a Deus, ele não pode ser arrogante. Uma pessoa mansa não tem como ser arrogante. E aí, percebendo que você é pobre, vazio, que chora, que é manso, você passa a ter fome e sede de justiça. Então, ela está na quarta posição, não por acaso, porque uma bem-aventurança vai levando a outra. Então, foi colocada aqui de maneira lógica, não por acaso. E o que significa a palavra justiça aqui? Jesus está querendo falar sobre crescer espiritualmente. Que o verdadeiro convertido, ele não se conforma com o estado espiritual em que está. Nunca se conforma. Embora suas vontades tenham sido mudadas, alteradas, houve uma transformação, ele não se conforma nunca com o seu estado espiritual. Ele deseja sempre mais. Ele quer buscar a Deus, ele trabalha para crescer, conhecer a Bíblia, conhecer os ensinamentos de Deus, e se desenvolver espiritualmente. Essa é a justiça que está sendo falada aqui. Quando a pessoa se converte, começa ali um processo de santificação. E nesse processo, uma etapa muito difícil, e eu sei bem do que eu estou falando, que é você se ver livre do pecado, se livrar do pecado. Fome e sede de justiça significa você desejar, é um desejo, uma vontade de desejar não pecar. Desejar vencer o domínio do pecado. É uma luta constante contra isso, contra o velho homem. Você não se conforma com o pecado, não se acomoda a ele. Não significa que não pequemos, mas temos o desejo sempre de vencer o pecado. Nós confrontamos, nós enfrentamos, nós temos fome disso. É isso que está querendo dizer a fome e a sede. Lá em Isaías 59, diz que o pecado atrapalha, entristece a Deus. Então, ele deseja remover o obstáculo, o crente, deseja remover o obstáculo que atrapalha a sua relação, sua comunhão com Deus. Então, quando a gente vê que o pecado está ali, a gente tem que enfrentar essa situação e confrontar esse pecado na vida da gente, a gente encara, enfrenta. Porque isso atrapalha o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, e a gente não quer isso.
né? Então, isso tudo faz parte desse processo de santificação. Não é só se livrar do pecado, mas sim do desejo de pecar. Não, eu não desejo pecar, é uma coisa. Agora, se livrar do desejo de pecar é outra coisa, né? Eu não vou pecar é uma decisão que a gente toma. E se livrar desse desejo é um processo, né? Que não é fácil, mas quem é nascido de novo sabe que é um processo e que a gente tem que enfrentar, que não é fácil, né? E o que mais nós, crentes, santos, temos o desejo? Lembrando que aqui a gente está falando em fome, que traduz-se lá em desejo, vontade, anseio. O que mais nós temos desejo? Ou deveríamos ter, né? Deveríamos ter o desejo de manifestar o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, diz assim: ora, pois o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, fé, amor, alegria, paz e domínio próprio. São qualidades que o Espírito que tem fome e sede de justiça, o que se enquadra nessa bem-aventurança, ele quer imitar Jesus, ele quer se parecer com Jesus. Aplicar cada conceito da Bíblia na nossa vida diária. Significa, eu recebi esse dinheiro e preciso comprar aquela casa, ou preciso investir em outra coisa. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu vou comprar essa roupa, eu acho que não estou achando que vai ficar muito em mim, está me decotada. O que a palavra de Deus diz sobre as roupas, o vestir? Eu preciso resolver uma situação com um irmão, um problema na justiça. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, é aplicar os conceitos bíblicos diariamente, uma situação com os filhos, com o esposo, um relacionamento com um amigo que precisa ser resolvido. Antes de resolver, consultar a palavra de Deus diariamente. É essa a busca, né? Em Salmos 105:4 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. É o desejo, esse é o desejo dos salvos, né? Jeremias 29:13 diz lá um versículo bem conhecido, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aquele que tem fome e sede de justiça, ele busca de todo o coração. Busca o Senhor a paz continuamente, como diz o versículo. Busca a presença de Deus na sua vida. O crente, ele não está pensando coisas, ele quer a presença de Deus. Quando eu estudei para fazer esse estudo aqui com vocês, eu vi ali o exemplo de um mendigo que está passando fome nas ruas e está lá uma semana sem comer. Se você oferecer um bem material para essa pessoa que está ali, morrendo de fome, para ela não faz sentido. Não vai resolver o problema dela, né? Ela precisa de outra coisa, uma coisa essencial para a vida dela, que é o comer. Então, não adianta chegar lá e dar a chave de um carro zero para ela. A princípio, não vai ajudar. E no estudo, fazia uma comparação sobre a nossa vida espiritual. O ter fome e sede de justiça, o desejo, o anseio pelas coisas de Deus, também é dessa forma. Não adianta a gente querer saciar
os nossos desejos, as nossas vontades, resolver nossos problemas com coisas. Porque se o nosso problema é um problema essencial, vital, que só Jesus Cristo pode saciar, não adianta oferecer outra coisa para saciar esse nosso desejo. Porque aquilo vai ser momentâneo. Não vê. E com o mendigo é assim, ele está lá com fome, se você der outra coisa para ele, não vai resolver. Então, fez essa comparação e eu achei bem interessante. E o que não é fome e sede de justiça? A prosperidade que a gente acabou de citar é buscar a Deus pela bênção, buscar pelo milagre, buscar respostas de Deus. Não é pecado a gente orar por isso, pedir a ajuda de Deus para resolver as nossas coisas. É até muito importante, né? A gente colocar isso diante dele. Mas não é isso que é ter fome e sede de justiça, né? Mas a fé, ela não pode se basear nisso. Eu tenho fé em Deus, eu vou colocar diante dele esse problema, ou essa situação, ou essa minha vontade, meu anseio, e vou aguardar a resposta do Senhor. Não é isso que é ter fome e sede de justiça, não é isso que a bem-aventurança está falando, né? Sobre você aguardar em Deus uma resposta, uma bênção, um milagre, tá? Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus fala do desejo de justiça, ele usa aqui, a gente viu, a palavra fome e sede. E fome e sede são duas coisas vitais para nós, né? A bebida e a comida, a água e o pão. Coisas que o homem não vive sem. Não tem como a gente sobreviver se não tiver pão e se não tiver água. Se não tiver comida e bebida. Nós dependemos disso. Então, assim, será que foi à toa que ele usou essas palavras? Fome, sede, coisas essenciais para o ser humano? Né? Não, tinha um objetivo aí, né? A tradução do grego para fome, a gente tem visto sobre a tradução dessas palavras, para a gente entender lá na essência o que Jesus está querendo dizer. Aqui, fome, ele está querendo dizer faminto, passando fome. Não é estar com fome. Eu não almocei, hoje estou com fome. Não, é passando fome. 20 dias sem comer. Desesperado por uma comida. E sede, ele fala como estar sedento como terra árida, como um deserto, como alguém está no deserto com a boca rachada, sem água há vários dias, os pés inchados. É essa a tradução do grego para essas palavras. Fome e sede. Não é a nossa fome, estou com fome, comi, eu estou com sede, que não tomei água, passei um dia sem tomar água. Não. Está falando de extremos. Extremos. Muita fome, muita disso para continuar o próximo dia. Tá? É disso que Jesus, é dessa sede, dessa fome que Jesus está falando. Ali que nós devemos ter fome e sede de justiça, é esse anseio no âmago da palavra. Em 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, desejai ardentemente, desejai muito, né? Como crianças recém-nascidas. Se a gente pegar um recém-nascido, a Camila está aí, teve 2 recentemente aí, teve essa experiência, e as outras mamães que estão aí já tiveram também, e nós sabemos disso. A criança, quando ela está no colo da mãe, desejando ser alimentada, ela não tem como fazer isso sozinha, por conta própria. Se a mãe deixar de amamentar aquela criança, ou de dar uma mamadeira que seja para aquela criança, ela vai morrer se deixar de alimentar, porque ela não tem como fazer isso. Ela depende de alguém, né?
E olha que interessante, o versículo diz, desejai ardentemente a crianças recém-nascidas, que não depende de si mesmo. O verdadeiro, o genuíno leite espiritual. Em Mateus 6,36, diz assim, portanto, o comeremos. Gentil que procura essas bênçãos. Cris, licença. Eu não sei se sou só eu, mas não estou te ouvindo. Está cortando bastante. Para mim também, tá falhando muito. Passa um tempinho e depois volta. Filha, faz igual as outras mulheres, quando tem reunião, assim, elas pedem para todo mundo desligar a câmera. É, a gente pode fazer isso. Daí fica bom. Eu acho que caiu a internet dela, ela saiu. Então, mas na hora que ela voltar, todo mundo desliga, fica só a dela ligada. É, pode ser. Apesar de que é tão ruim falar pra nada, gente, é horrível. Não, tudo bem. Ela voltou. Tá falhando pra nós. No final. Ih, tá travado. Ixi. Cris? Tira o vídeo. Cris? Eu tô aqui. Agora, ela tá aqui já, Paula. Tá falhando bastante, não sei se é a sua internet, mas a minha mãe deu uma ideia aqui, que ela disse que, acho que é na reunião das mulheres lá de Ribeirão. Oi? A minha internet está boa. Eu tirei o vídeo para ver se melhora o áudio. Se vocês quiserem tirar também. Não, então, a minha mãe deu essa ideia, na verdade, nós vamos todas tirar o vídeo, aí fica só o seu. Tá? Beleza. Que eu acho que sobrecarregamento. Tá. É que aqui tá armando um temporal. Eu acho que a minha internet pode cair também. Aqui tá boa. Tá todo mundo aí? Sim. Tá, então vamos voltar lá no versículo. Mateus 6,36. Portanto, não andeis ansiosos com o que beberemos, vestiremos ou comeremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O vosso Pai, bem sabeis que necessitais delas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãs, esse versículo em especial, ele tem tudo a ver com essa bem-aventurança, né? Não andeis ansiosos com o que beberemos ou vestiremos. Então, aqui está falando da fome e da sede de justiça. Qual é o nosso desejo? Porque na maioria do tempo, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente sempre está preocupado com as coisas. Por mais que a gente vigie, né? Em relação a isso, a gente acaba preocupado com as coisas, né? O que a gente vai fazer nessa situação, ou naquela, ou vai fazer amanhã, ou os nossos horários, eu tenho vivido isso. E aqui no versículo diz para a gente não ficar ansioso com isso, porque o nosso Pai sabe do que a gente necessita e que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu me pego me cobrando muito em relação a isso, em diversas situações, que eu acabo ficando ansiosa, preocupada, né? Essa semana mesmo, eu cheguei hoje de Minas Gerais, eu estive lá para resolver um contrato da empresa, e eu já fui me vigiando com isso, porque eu estava ansiosa, e cheguei lá, passei a semana toda numa empresa, não deu certo, o que eu fui fazer, o resultado do que eu fui fazer não deu certo, e eu voltei me cobrando muito, e no final cheguei à conclusão de que
buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas me serão acrescentadas, né? E que eu devo descansar em Deus, e que se for da vontade dele, as coisas vão acontecer. Mas eu estou citando isso como exemplo de que a gente fica sempre preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, com os nossos compromissos, o que a gente pretende fazer. E esse versículo tem tudo a ver com essa bem-aventurança, falando sobre fome e sede de justiça. Quais são as nossas preocupações, os nossos desejos, o que a gente pretende fazer, né? Então, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Ter fome e sede de justiça é isso, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é dar prioridade à vontade de Deus na vida da gente. Se você ficar uma semana sem comer, você fica irritada? Acho que ninguém fez essa experiência aqui, né? Nem vamos fazer. Mas eu, se ficar o dia todo sem comer por algum compromisso que eu tive, já começo a ficar irritada, né? Então, se ficar sem comer, a gente fica irritada, fica mal. Você não consegue, passa uma semana sem comer e vai fazer uma faxina na sua casa. Você não consegue, né? Não tem força para isso. E muitas vezes nós deixamos o alimento espiritual, a palavra de Deus, para consumir uma vez por semana, né? Eu espero que esse não seja o caso de ninguém aqui, mas será que nós temos essa regularidade, como nós temos a regularidade em nos alimentar do alimento físico, do arroz, feijão, o café da manhã, periodicamente, como nós fazemos com a nossa alimentação natural, né? Será que é da mesma forma com a palavra de Deus, a gente se alimenta dela com essa regularidade, sabendo que se a gente não se alimentar de forma natural, nós não vamos conseguir produzir, não vamos conseguir fazer as coisas que temos que fazer, da mesma forma com o alimento espiritual. Nós conseguiremos vencer Satanás sem esse alimento espiritual, se não tiver regularidade nessa alimentação. Então, acho que aqui nós chegamos num ponto do estudo que é para uma ótima reflexão. Não só sobre a alimentação espiritual, mas na regularidade dessa alimentação. Com que frequência a gente faz isso? De que forma? Né? Então, fica aí como uma reflexão. Né? Se a gente se alimenta do alimento físico, nós ficamos fortes. E o alimento espiritual? Será que estamos fortes o suficientes para vencer as armadilhas de Satanás? Em João 6, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que dura a eternidade. Jesus, mais uma vez, dizendo: não busquem pelas coisas terrenas, mas pelas coisas eternas. Eu acho que esse versículo complementa o versículo anterior que nós acabamos de ver, né? Desejo significa fome ali no versículo, né, que é traduzido por desejo, anseio, vontade. Não quer dizer que nós não pecamos, como eu falei lá no começo, mas nós devemos desejar não pecar. Né? É desse desejo que trata as escrituras ali. Desejar não pecar. Muitas vezes não vamos conseguir, mas dentro do nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, nós temos esse desejo sempre de não interromper a relação, a comunhão que nós temos com Deus através do pecado. Nós temos esse desejo constante. Isso faz parte da pessoa que é nascida de novo. Ela passa a ter o desejo de não pecar. E 1 João 6,35, para a gente finalizar, diz assim: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Então, olha o que diz o versículo, vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E em 1 João 6,35 diz: aquele que vem a mim
terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Então, um versículo complementando o outro, e eu acho que nos levando ao cerne do estudo de hoje. O que é ter fome e sede de justiça? É você ter vontade, desejo, anseio pelas coisas de Deus, né? E aquele que vem a mim, que tem essa fome e sede de justiça, esse desejo, esse anseio, esse nunca terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Eu não sei se eu misturei muito aqui o pensamento, mas eu acho que o versículo por si está bem claro. E quando a gente explica o que é ter a fome e a sede de justiça, que trata de vontades, a gente entende melhor esse versículo. Então, irmãs, o estudo de hoje ele não era tão longo, porque ele vem baseado nas 3 primeiras bem-aventuranças, que levam a ter fome e sede de justiça, como nós falamos no início, que é espiritual, puramente espiritual, né? Ter fome e sede das coisas de Deus, também sobre o que não é. Que muitas pessoas creem que é você buscar a Deus para resolver as coisas, os problemas, buscar um milagre, uma solução. Não é isso, é buscar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Seria isso hoje, irmãs.